Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Agoto e você acompanha a partir de agora as principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Hoje a gente destaca para você as pesquisas eleitorais que foram divulgadas nessa última semana sobre os municípios da Grande Vitória e também as sabatinas realizadas por a Gazeta e CBN com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Com a gente hoje a colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Letícia, vamos começar por Vila Velha, que foi a primeira pesquisa que foi divulgada, na segunda-feira, dia 26, pesquisa IPEC, feita a pedido da Rede Gazeta, que traz o atual prefeito candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo do Podemos, com favorito, com uma margem muito ampla, pelo menos falando aqui entre os municípios da Grande Vitória, né? Até agora ele foi o que registrou a maior vantagem nessa liderança. Isso, com 75% das intenções de voto, o Arnaldinho seria hoje reeleito prefeito de Vila Velha com ampla vantagem. Isso se destaca também pelo fato de que ele está 65 pontos percentuais à frente do segundo colocado, que é o candidato do PL, Coronel Ramalho. Em Vila Velha, há ao todo 6 candidatos a prefeito e os demais têm apenas 3% ou menos de intenções de voto, ou seja, são ainda menos competitivos. E outra coisa que chama atenção é que o Coronel Ramalho, ele é o mais rejeitado. 33% dos eleitores disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Já a rejeição do Arnaldinho é de 6%. Outra coisa também é que a gestão do Arnaldinho é avaliada como boa ou ótima por 76% dos eleitores de Vila Velha. O que a gente pode concluir disso é que hoje o Arnaldinho está num cenário bem confortável para ser reeleito e o principal adversário dele, que é o Coronel Ramalho, está numa situação mais complicada. E de acordo com essas regras definidas com as campanhas, quem atingiu aí mais de 5% na pesquisa estimulada, nessa pesquisa realizada em Vila Velha, participou então da sabatina aqui pela Rede Gazeta, que foi feita por a Gazeta e também pela CBN Vitória. Como que foi a participação do Arnaldinho e também do Ramalho, que foram os candidatos que conseguiram, porcentagem suficiente para participar dessa conversa? Então, nós fizemos 2 entrevistas, cada uma durou 40 minutos com cada um dos candidatos. O Arnaldinho, até por ele estar na frente, a estratégia dele na sabatina foi a seguinte: não atacar e não rebater críticas de adversários, mesmo quando ele era questionado sobre elas por nós, jornalistas. Como é esperado também de um candidato que está disputando a reeleição, é um candidato da situação, o que ele fez foi tentar destacar os feitos da própria gestão municipal, citou números esses nem sempre corretos, mas ele tentou ali vender o peixe dele. O Arnaldinho também nessa entrevista, ele falou que a Cesam vai despoluir o Canal da Costa em até 12 meses, o que gerou depois até uma repercussão, de pessoas comentando lá no Instagram da Gazeta. Então o Rio da Costa, que é o nome original do Canal da Costa, vai ser o nosso Rio Sena de Paris. Não sabemos, a gente tem que esperar 12 meses para ver como é que vai ficar a situação do Canal da Costa. Outro ponto também que chamou a atenção na sabatina do Arnaldinho foi quando ele foi questionado sobre o fato de ter sancionado a criação do Dia Municipal do Homem, lá em Vila Velha, e essa sanção foi publicada no Diário Oficial justamente no Dia Internacional da Mulher. Isso também deu muita repercussão. Quem quiser assistir aí a íntegra da entrevista que o Arnaldinho concedeu para a gente, está lá no site de A Gazeta. Falando agora da sabatina da entrevista ao vivo com o Coronel Ramalho, foi no dia seguinte, também durou 40 minutos. O Coronel Ramalho chegou com o dever de casa pronto, ele assistiu a entrevista do Arnaldinho e já chegou falando que o Arnaldinho mentiu. Quando a gente perguntava a ele sobre assuntos diversos, ele dava um jeito de inserir na resposta uma crítica ao Arnaldinho sobre um assunto que nem tinha sido motivo da pergunta. Essa estratégia de atacar o candidato que está buscando a reeleição é também muito comum e até compreensível por parte de candidatos da oposição. Outro fato também que chamou a atenção nessa entrevista do Ramalho foi que eu questionei a respeito de ele ter apoiado até recentemente o governador Renato Casagrande do PSB, e agora o Ramalho tem criticado muito o PSB, porque o PSB está no palanque do Arnaldinho. E aí o Ramalho respondeu que
apoiou o Casagrande por inexperiência política. Outra coisa que repercutiu bastante também. Mais uma vez, quem quiser assistir a entrevista na íntegra que o Coronel Ramalho concedeu pra gente, o vídeo está lá em A Gazeta. Aproveitando também, de acordo com as regras estabelecidas com as campanhas dos candidatos, os candidatos que pontuassem na pesquisa, mas não atingissem 5%, os 5% necessários para participarem das sabatinas, apareceriam em uma reportagem. Essa reportagem já foi feita, nelas esses candidatos apresentam suas propostas também. Foi o caso de todos os demais candidatos de Vila Velha, além do Arnaldinho e do Ramalho. João Batista Babá, do PT, teve 3% das intenções de voto no cenário estimulado e os demais tiveram 1% cada. Foi o caso do Gabriel Rui, do Mobiliza, do Maurício Gorza, do PSDB e também do professor Nicolas Trancho, do PSOL. A reportagem em áudio e em texto já está lá para você em agazeta.com.br. E agora indo para Cariacica, que é um outro município aqui da Grande Vitória, também teve pesquisa IPEC realizada lá na cidade e mostrou também uma vantagem do atual prefeito, Clério Sampaio, do MDB, que também concorre à reeleição, que está com 65% dos votos, né, nessa pesquisa IPEC. Mais uma vez a gente tem aí um prefeito que já larga como favorito para ser reeleito, e se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito em primeiro turno, graças a esses 65% de intenção de voto. O Euclério, ele está 47 pontos percentuais à frente da segunda colocada, que é a Célia Tavares, do PT, que pontuou com 18% das intenções de voto. A Célia e o Euclério se enfrentaram no segundo turno das eleições em 2020, só que agora o cenário é outro. Em 2020, Cariacica teve 14 candidatos a prefeito. Agora tem apenas 3. O terceiro, é o Ivan Bastos, do PL, mas na pesquisa IPEC ele apareceu com 4% das intenções de voto. Então ele é o menos competitivo aí, pelo menos no cenário atual, nessa corrida. O Euclério também tem muitos aliados, tem 14 partidos, tem o apoio do governador Renato Casagrande, então ele está numa situação bastante confortável hoje para vencer a eleição em primeiro turno, que vai acontecer daqui até o dia 6 de outubro, a gente não tem como prever. Mas a situação dele hoje é de vantagem para manter essa maré positiva que ele está. Perfeito. A gente já adianta também para você que é de Cariacica, que está acompanhando o cenário eleitoral em Cariacica, que teremos as sabatinas com os candidatos de Cariacica, também a Gazeta CBN, a partir do dia 16 de setembro. E agora vamos para a capital, Vitória. Letícia, foi a última pesquisa divulgada, né, a mais recente, pesquisa Quest, encomendada pela TV Gazeta, saiu na quarta-feira, dia 28. É mais um caso em que o candidato, que é o atual prefeito, candidato à reeleição, tem uma vantagem, uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, mas no caso do Lorenzo Pasolini e do Republicanos, é uma margem mais apertada, principalmente no que diz respeito à eleição em primeiro turno, né? Porque ele apareceu com 51% das intenções de voto. Isso ainda tem uma questão que a gente tem que levar em conta, que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então o Pasolini tem 51, mas na verdade ele tem entre 48% e 54% das intenções de voto. Ou seja, ele pode ou não vencer no primeiro turno. Só que ele está também bastante à frente do segundo colocado, que é o João Coser, do PT, que apareceu com 17% das intenções de voto. Mais uma vez, Pasolini e Coser disputaram o segundo turno da eleição em 2020 e o Pasolini levou a melhor. O Coser, ele tem a maior rejeição. É o candidato em que as pessoas mais disseram que não votariam de jeito nenhum. Tem 42% de rejeição. O Pasolini tem 21% de rejeição. Isso quer dizer que, se por acaso houver um segundo turno, a previsão, né, é que o Pasolini deve se sair melhor porque tem uma menor rejeição. Mas também pode ser que ele vença mesmo em primeiro turno. Esse resultado já é bastante positivo para o Pasolini, porque até pouco tempo atrás, a maioria dos atores políticos de Vitória considerava que a eleição em Vitória seria decidida em 2 turnos. Hoje, a gente já tem uma clara indicação de que ela pode ser definida em 1 turno aí com a reeleição do Pasolini. E lembrando que a Gazeta e a CBN também vão fazer sabatinas com esses candidatos aqui da Grande Vitória, começando na segunda-feira com Lorenzo Pasolini, que é candidato à reeleição pelo Republicanos. Depois tem João Coser, do PT, Luiz Paulo, do PSDB e também Camila Valadão, do PSOL. Vamos acompanhar. E é isso, ficamos por aqui com essa edição do nosso Giro de Notícias, do videocast Papo de Eleições.
Como sempre, a gente te convida a acompanhar a cobertura completa das eleições 2024 lá em agazeta.com.br/eleições. Lá você encontra sempre os novos episódios aqui do Videocast, que também estão disponíveis no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Muito obrigada, até a próxima. Até mais. Até a próxima!